O Brasil foi impactado agora recentemente com a morte de uma grande cantora, de um talento da música brasileira, Marília Mendonça. E a pergunta que me fizeram é: Marília Mendonça vai para o céu ou vai para o inferno? Marília Mendonça foi salva? Existe salvação para ela? E é isso que eu vou te responder agora nesse vídeo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a tua ajuda. Por favor, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, clica no legalzinho, no joia e não esquece de comentar. Você pode comentar o que quiser e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que quiser, porque nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, esclarecer, tirar dúvidas como essa, que são muito importantes, e hoje você vai aprender algo muito importante que talvez você não sabia sobre algo que é obediência a Deus. Agora eu quero falar sobre a possibilidade ou não de salvação para Marília Mendonça, esse talento brasileiro, essa voz inigualável que faleceu há pouco tempo, que faleceu recente, faleceu até de forma precoce, com apenas 26 anos, uma jovem ainda, estava no início da carreira dela, e ela foi a óbito com a queda do avião que ela estava viajando para fazer um show junto com algumas outras pessoas, o tio, o produtor, algumas outras pessoas também morreram nesse acidente trágico. Isso foi terrível, isso mexeu com todo o Brasil e nos faz pensar acerca da nossa vida e também da nossa condição em relação à salvação, em relação ao céu, em relação ao inferno. Deus, somente Deus é o autor da vida. Ele que dá a vida e ele que diz a hora de tirar a vida. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para nascer e há tempo para morrer, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. A verdade em relação à salvação ou não dela, que me fizeram essa pergunta, por isso eu estou esclarecendo, que talvez essa seja a sua pergunta e a dúvida de muitas pessoas. Marília Mendonça foi salvo ou não? E eu vou te falar algo que talvez você não saiba acerca dessa dúvida que muitas pessoas têm. Fulano foi salvo, fulano não foi salvo? Eu vou te mostrar na Bíblia que essa não é uma boa pergunta para fazer. A verdade, antes de esclarecer isso, é que muitas pessoas serão surpreendidas em relação à salvação ou em relação à perdição. A Bíblia diz que muitos homens, muitos homens de Deus que expulsam demônios, que curam, eles serão surpreendidos quando forem enviados para o inferno. Muitas pessoas que dão esmolas, que ajudam outras pessoas, serão surpreendidas com a salvação por ter ajudado algumas pessoas que precisam, não sabendo que era o próprio Cristo. Nós sabemos que Judas, ele foi chamado de filho da perdição. Na Bíblia Sagrada está escrito. Por isso nós sabemos que, como filho da perdição, a salvação dele foi completamente perdida. Sabemos também que Lázaro, da parábola do rico, da história do rico e do Lázaro, o Lázaro foi para o céu e o rico, ele foi para o inferno. Algumas pessoas nós sabemos e temos a certeza da salvação. Por exemplo, aquele outra pessoa que nos surpreende com a salvação foi o ladrão na cruz. Olha a forma como nós conhecemos ele, ladrão. Mas a forma como Deus conhece ele, como Deus vê ele, é como uma pessoa que alcançou a salvação. Ali num diálogo, na cruz, prestes a morrer com Jesus, poucos minutos talvez antes da própria morte, ele pediu a Jesus que se lembrasse dele. E Jesus garantiu que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Que salvação tremenda e inesperada. Aquele homem que era condenado, que era julgado pela sociedade, foi salvo por Jesus nos últimos instantes da vida dele. E qualquer pessoa pode ser salva também. Você e eu, nós não temos o direito, e biblicamente eu vou te falar isso agora. Eu vou te mostrar na Bíblia que não é certo conjecturar acerca da salvação ou da perdição de ninguém. Eu vou te mostrar agora, está escrito em Romanos capítulo 10. Talvez você já leu o livro de Romanos, talvez você já leu essa passagem, mas nunca entendeu. Eu vou te explicar agora. Romanos capítulo 10, versículo 6 diz o seguinte: mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo, diz. O que é que o modo pelo qual torna a fé o modo pelo qual a fé torna alguém justo? Ou seja, se você é justo por meio da sua fé, se eu sou justo por meio da minha fé, se eu tenho fé, se você tem fé, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você é justo por isso, pela sua fé, pela sua comunhão com Deus, pelo seu envolvimento com Deus, você é uma pessoa que vive pela fé, vive em obediência a Deus, essa sua fé te diz para não fazer isso. O quê? Diz o seguinte, continuação do versículo 6, Romanos 10, 6, diz o seguinte:
não diga em seu coração, quem subirá aos céus? E versículo 7 diz mais, e não diga, quem descerá ao lugar dos mortos? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? O modo pela qual a fé torna uma pessoa justa, ou seja, o procedimento que a fé em Deus faz de uma pessoa justa, esse procedimento que a fé nos ensina, esse novo modo de vida que a fé nos ensina, nos diz o seguinte, não diga em seu coração quem vai para os céus, ou não diga quem descerá aos mortos. Ou seja, a fé, uma pessoa justa, não pode ficar conjecturando no coração. Fulano vai para o céu ou fulano vai para o inferno. Marília Mendonça foi para o céu, Marília Mendonça foi para o inferno. Fulano de tal foi para o céu ou fulano de tal foi para o inferno. Essa conjectura, essa dúvida que muitas pessoas têm e ficam se martirizando em cima dessa dúvida de ir para o céu ou não ir para o céu de alguém, essa dúvida não é uma dúvida de uma pessoa que tem fé, não é uma dúvida de uma pessoa justa. Se você tem essa dúvida, esqueça isso. Basta nós ficarmos com aquelas pessoas que a Bíblia já diz que foi. A gente sabe que o rico não foi para o céu, sabe que o Lázaro foi, a gente sabe que o ladrão na cruz foi para o céu, que Jesus garantiu, que o Judas, o filho da perdição, não foi. Nós sabemos algumas pessoas, a Bíblia deixa claro. Quem a Bíblia não deixa claro, não cabe a nós julgar. Ali nos últimos segundos, Marília Mendonça, a história dela, ela mesma diz em entrevista que ela começou cantando na igreja, na Assembleia de Deus. Cantava Aline Barros, cantava Cassiane, ela começou cantando na igreja. Depois ela foi para o sertanejo, para a música secular, e por isso ela não era uma pessoa de Deus. Quem sou eu para julgar e quem é você para julgar? Ninguém sabe se nos últimos minutos, nos últimos segundos ali, ela não clamou por Deus, Deus me ajuda, e hoje ela está no céu. Quem sabe quais foram os últimos minutos, os últimos segundos do coração, se ela pôde falar ou não, só do coração dela. Então, se você é uma pessoa justa, para de ficar conjecturando se ela ou qualquer outra pessoa foi para o céu ou não. O que nós sabemos é que todas as pessoas do mundo, elas têm acesso à salvação. E nós conhecemos as árvores pelos frutos, mas no último segundo, Deus pode salvar qualquer pessoa que seja. Cuidado, que muitos de nós vamos nos surpreender naquele grande dia de Jesus. Pessoas que nós tínhamos certeza, não, esse está no céu, não está. E pessoas que julgavam, esse é cantor secular, esse faz isso, esse faz aquilo. Talvez a gente possa surpreender e encontrar com ele lá no céu, lá na glória. E aí ele diz aqui no versículo 8, para terminar, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. A palavra de Deus, a mensagem está bem perto, de mim e de você, de tantas pessoas, de tantos cantores, artistas, pessoas anônimas, homens, mulheres no mundo todo, a mensagem está bem perto, no nosso coração. Basta vivermos e quem clamar por ele, ainda que seja o último segundo, fez tudo de errado a vida toda como ladrão na cruz, mas no último segundo clamou por Jesus, existe salvação para essa pessoa. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, pode comentar o que quiser, faz o seu comentário aqui, concordando ou discordando, mas seja abençoado cada vez mais. Não esquece de dar um joinha, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas possam aprender também sobre conjecturar a morte, a salvação, a perdição de alguém é errado. Deus te abençoe e fica com Deus.